Prepara o Vinage. Tá começando mais um Giro Total aqui no canal da CBN Floripa, no YouTube e também nas plataformas de áudio para você que gosta de curtir o nosso programa no formato podcast. Sempre, é claro, com a nata do jornalismo esportivo catarinense, começando sempre com o tapa de frente do Chico Lins. Ela fez joinha, ela já estava pronta para falar. Que sacanagem, gente, né? Uma apunhalada pelas pelas aqui, costas. ó, você nunca sabe onde ele vai. Sempre é bom variar quem começa também, né? Eu falo demais, então eu falo e depois fico quietinho. Abraço para todos que nos acompanham, sempre bom falar, temos bastante assuntos hoje, né? Vamos embora. Show de bola, Rodrigo Faraco, mais um Giro Total, você que tá sempre em cima do lance, meu querido. Eu fiquei assustado com o negócio do tapa, né? A gente tá numa semana de animosidades, assim, na equipe, então é meio perigoso. Não, é um tapa simbólico. Nunca chega nesse ponto. Jéssica Sescon. Chico abandonou o almoço hoje. Crise no grupo. Teve crise depois? Crise. Qual que foi? A gente vai falar o motivo do abandono? Podemos falar? Podemos, né? Enfim. É o mesmo de Ou sempre. não também, acho que não são sei as se é. paixões. A gente vai ter... Não, que a nossa briguinha ali no almoço, ali por causa do Messi? Não, isso não é briga. Então já temos um motivo. Você viu como ele entrega? Não, sou um homem transparente. Jéssica Sescon, mais um Giro Total. Bora lá fazer mais um Giro Total com essa galera. Depois da vinheta, que é sempre chamada pelo Faraco. Roda a vinheta. Mantém a mesma pose, né? Já Dando vou. início aos trabalhos de hoje, sempre lembrando pra você que ainda não é inscrito no canal da CBN Floripa, tá dando mole, se inscreve aí, não custa nada, você prestigia o nosso trabalho e já deixa o joinha embaixo desse nosso vídeo. Também você pode sugerir temas, cornetar os nossos comentaristas aqui na aba de comentários, use e abuse, a gente tá sempre lendo ali, vendo o que vocês estão dizendo. Chico Lins, sorteio muito aleatoriamente um assunto pra gente começar. Francisco. Vou sortear bem aqui. Olá, meu amigo Francisco. Olá, Francisco. O que passa? Onde estás? Eu quero te convidar, Chico. Vai convidar. Vamos lá. Virou passeio. Figueirense apresenta novidades e ganha fácil. O torcedor pode esperar uma campanha tranquila ou o Furacão ainda terá altos e baixos. Senti. Baita trocadilho, hein? Não, aqui é só piada de tiozão. Eu não esperava. Refinado. trocadilho. A gente vai levar a piada de tiozão a outros níveis, aguardem. Jéssica Sescon, Espero o Natal. E teve o Mimica, né? Ontem foi bom. noite do Mimica. Grande Mimica. Não, e eu falei pro Chico ainda, né, Chico? Falei, Chico, tem um mimica. Não vai dar risada, a gente combinou. Pô, Tá bom, não Mas vamos. pra quê, né? Pra quê? Aí quando a gente foi falar, a gente riu. Não, a gente não. Tu riu. Eu ri. Fui eu que não aguentei a quinta série na minha cabeça. Jéssica, perguntinha clássica. O jogo foi fácil ou o Figueirense tornou o jogo fácil? Eu acho que o Altos tentou incomodar e atrapalhar, mas não conseguiu, né? E a única forma que o Altos tinha... O único recurso foi através de faltas, né? O Altos foi um time que não conseguiu fechar espaços, não conseguiu frear o avanço do Figueirense, né? Desde o início, desde o primeiro minuto, o Figueirense avançou muito suas linhas e arriscava muito a gol, né? Criava jogadas de ataque. E não teve nenhum momento do jogo que a gente pôde dizer, agora o Altos equilibrou. Não, isso não aconteceu. E olha que o Altos tentou fazer a marcação alta, né? E talvez não tenha sido até uma estratégia certa, porque quando fez essa marcação alta deixava muitos espaços, né? E então o John Clay conseguia receber com um pouco de liberdade, o Oberdan conseguia receber com liberdade, o Léo Arthur também, o próprio Gustavo Ramos. Então eu acho que faltou, que o Altos estava inclusive desorganizado, né? Tava com muitos desfalques, é importante dizer, mas o Altos estava bastante desorganizado em campo, embora tentasse parar o Figueirense jogando de uma forma muito brava, né? Foi intenso, mas de uma forma muito desordenada, e o Figueirense soube aproveitar. É bom a gente falar que até o gol do Figueira acontecer, o jogo estava começando a ficar tenso por causa de umas marcações do árbitro, a torcida começou a chiar e o time do Figueirense estava começando a se irritar, né? E aí o psicológico poderia começar a pesar, né? E aí teve o lance de bola parada no gol de falta, que foi, eu acho que essencial para que o Figueirense pudesse dizer, não, peraí, a gente é o Figueira, a gente entrou aqui sendo o favorito, e voltar assim, né, voltar a jogar o futebol dos primeiros minutos do jogo, que era um futebol muito mais envolvente, com muito mais qualidade do que do Altos. Eu acho que é importante só reforçar um ponto, que cada vez mais o jogo coletivo do Figueirense vai melhorando
e provando que tá amadurecendo, sabe? E essas peças que entraram, que estão entrando agora no Figueirense, entram dando ainda mais qualidade para esse jogo que é coletivo, muito coletivo do Figueira. Ô Chico, a Jéssica destacou aí as qualidades coletivas do Figueirense, que não são novidades pra gente, mas o Figueirense apresentou gratas e boas novidades ontem, né, cara? Primeiro um Gustavo que funcionou no ataque e o nosso querido Marlisson. Fala aí dessas entradas e desses jogadores, características, o que mais te agradou. Olha, César, eu acho que, por exemplo, o Wilson a gente sabia que iria entrar bem, não só por ser um bom goleiro, mas também por jogar com os pés. O Wilson é um cara que lá atrás, há 10 anos atrás, já sabia jogar com os pés e não era tão comum o goleiro participar da construção ofensiva. Então ele sabe jogar com os pés. Tanto que na saída de bola do Figueirense, minuto 0, a jogada foi construída por chute, foi um chute de futebol americano aquele, mas foi. A jogada foi construída para o Wilson. Field goal. Field goal, né? E o Wilson mandou a bola na entrada da área para tentar a casquinha, aquela segunda bola. Então é uma jogada que alguns técnicos gostam de fazer no futebol. Né? E, então a gente sabia da qualidade do Wilson, a gente sabia da qualidade do Serginho, queria acrescentar experiência, liderança no meio de campo, ia dar mais liberdade, até tirar um pouquinho da responsabilidade do Oberdan de construção. O Serginho fez esse papel. Agora, para mim, a grande novidade de ontem foi o Gustavo Ramos, mais até do que o Marlisson. Acho que o Marlisson tem presença de área, personalidade, tentou um chutezinho ali no primeiro lance do jogo, incomodou mais os zagueiros do que vinha incomodando o Gustavo Henrique. Mas o Gustavo Ramos, ele jogou bem aberto pela esquerda, fez um papel mais agudo, ele é mais rápido e mais agudo do que o Andrew. Você acha que o Andrew tem motivos para se preocupar? Tem. É? Tem motivos. Agora, quem tem motivo para ficar feliz é o Júnior Rocha, que tem, talvez, no Gustavo Ramos, e realmente eu não conhecia, a gente só tinha informações sobre a característica dele, ele é um cara que vai ajudar. Porque nos jogos fora de casa ele recompõe bem, ele faz bem a segunda linha de 4, ele deixou mais o Léo Arthur e o Marlisson sobrando na marcação, 2 linhas de 4 bem juntas. O time do Figueirense é um time muito bem treinado, isso é uma coisa que é legal, parece que os jogadores assimilam o que o técnico quer, o que o técnico coloca em determinados lances momentos do jogo, pressionando em cima, com a defesa também avançando no meio de campo, e em determinado momento, como no segundo gol, marcando no seu campo, recuperando a bola e saindo em velocidade. O Serginho recuperou a bola, deu o Léo Arthur chutou, o goleiro bateu roupa, uma das 15 batidas de roupa do goleiro do Marcelo, e o John Clay fez o gol. Mais um gol de centroavante do John Clay, né, cara? Impressionante. Pois é, e que a gente fica nessa ideia que talvez ele possa também ser testado primeiro. Mas agora, finalizando, eu acho uma boa atuação coletiva e alguns destaques individuais que foram importantes. Falando em destaques individuais, o Faraco, impressionante o Wilson, né, cara? A idolatria que a galera tem por ele. Eu que não vi tanto o Wilson jogar na passagem mais longínqua dele no Figueirense, já vi a camisa dele foi lançada ontem, já vi cheio de camisa dele na arquibancada e ele realmente corresponde, né? Impressionante. Só faltou ele correr pra galera, né, Faraco, na hora do gol. Tem um contraste aí, né? Porque o Wilson, ele não é um cara espalhafatoso, marqueteiro, mas ele tem uma presença em campo que é algo assim, quem viu o jogo, quem estava acompanhando o jogo os 90 minutos, né? Mesmo sem estar no estádio, como era o meu caso, é uma segurança enorme. O zagueiro ele só não vai ser um bom zagueiro se ele não for mesmo, né? Porque se ele for um zagueiro bom para cima, né? Vamos dizer assim, né? Na avaliação, na graduação, ele vai ter a vida facilitada pelo Wilson. É o caso do Maurício, né? O Maurício é um bom zagueiro e a tendência é que com o Cadu e com o Wilson ele cresça ainda mais. O Wilson, ele joga fácil com os pés, o jogo do Figueirense vai passar por ele, né? Essas jogadas ensaiadas de bola longa, de atrair o adversário e rapidamente aproveitar as costas da defesa adversária com o lançamento longo do Wilson. Isso vai acontecer e é um bom goleiro, embaixo da trave ele é um bom goleiro. Então o Figueirense está muito bem. O Wilson também está grande, assim como o Figueirense está grande para a Série C. O Wilson também está muito grande para a Série C do Campeonato Brasileiro. E ele não se coloca nessa condição. A gente entrevistou ele no debate diário. Uma humildade enorme, uma liderança também gigantesca, sabendo o que veio fazer, sabendo o que quer com o Figueirense. Então é excelente ver isso. Agora eu só queria fazer uma observação sobre a
a proposta ali do nosso papelzinho, eu não acho assim, o Figueirense vai passear. Não existe passear. Então, essa era a minha segunda. Não existe passear. É competir todos os jogos e comprovar todos os jogos, porque o Figueirense ele precisa ser cobrado internamente da torcida para o time. Ser cobrado o tempo inteiro, para que ele não deixe passar mais um ano de Série C. O Júnior Rocha falou até que, né, que vai ter altos e baixos, né, na entrevista. Que ele não vai passar por cima de todo mundo, que ele vai encontrar dificuldades, obstáculos. E eles vão ter que superar esses obstáculos. Não vai ser todo jogo. E nem todo jogo é contra o Altos em casa. Às vezes vai ser contra o Altos fora. Não vai ser, né? Porque o Altos e o Figueirense não vai enfrentar fora de casa. Mas o Floresta é um desses Mas o times. Floresta já Gramados é um ruins, exemplo. campos Mas eu pequenos. falando sobre o Altos mesmo, numa das tantas participações que a gente teve no Em Cima do Lance, programa que vai coladinho ao debate diário, ao meio-dia, inclusive de hoje está muito legal, com várias declarações sobre o ídolo Wilson. Algum dos entrevistados, eu não vou lembrar o nome, ele dizia das qualidades do Altos, né? Para o contexto de Série C e para o contexto regional. Túlio falou bastante sobre isso. Não é também um time qualquer, assim, não, né? não. Que passou essa impressão, mas... Todo campeonato tem sua casca de banana, né? Se você imaginar que você vai simplesmente jogar e levar, é o primeiro passo para perder. Então, esse é o tipo de campeonato que tem essas armadilhas, né? Como o Altos, o Floresta, isso aí o Figueirense tem que estar ciente disso. O Volta Redonda era um time que o Figueirense ter vencido na primeira rodada. E o Figueirense caiu na armadilha de achar que estava com o jogo resolvido com 1-0 e dominando no primeiro tempo. Tomou o empate. Gente, só pra finalizar, Rafael Souza, o que deu na cabeça do Wesley Gaúcho, Jéssica Sescon? Como é que me faz uma bobagem daquela com o jogo ganho, tudo certo? Ele perdeu o timing da jogada. Total, não foi por maldade, mas ele tava com muita vontade, acho, de mostrar resultado, porque ele tá... Achei que ia quebrar a perna. Agora a disputa ali pelo meio, pela camisa 5 do Figueirense aumentou ainda mais, né? Então eu acho que ele quis mostrar serviço, mas ele errou muito o timing, o tempo de bola. E o jogador do Altos, ele segura a passada na hora de dominar a bola, e aí que pega em cheio o pé do Wesley na canela, né? Que daí foi uma solada, assim. Então foi pra expulsão, acho que foi lance pra expulsão, e ele viu na hora também, ele já percebeu que não ia ter choro nem vela. O pessoal do Figueirense não reclamou, o torcedor... Não, você só vê a galera só vê assim... Eu fiquei com pena dele. Eu elogiando o Wesley no momento, eu falei, agora... Aquela reação de batida de carro, assim, né? Ziquei. E o árbitro muito ruim, tá? O árbitro muito verdade. ruim. Muito ruim. Meu Deus, perdidaço. Um dos sinais... Outra armadilha da Série C, tá? Árbitros muito ruim. Rodrigo da Costa Fonseca da Silva. Muito ruim. Não, ele... O pênalti que deram pro Figueirense também não foi, né? No pacote, né? Não Confesso de onde eu tava ali, não consegui. Não achei. Ontem na CBN eu falei debreia pro árbitro. O que é isso? Debreia. Tá, e o que é debreia, afinal de contas? É a linguagem popular que meu pai fala. Mas ele queria dizer pisa na embreagem e no freio. Quando a gente tava me ensinando a dirigir, eu ia rápido demais. Ele falava, debreia, ele gritava. E era embreagem e freio. Debreia é o seguinte, é metade freio, metade embreagem. Dá uma debreada aí. Pô, tá explicado. E faz sentido, cara. Uma boa palavra, boa expressão. O Aurélio, agora eu vou usar debreia sempre. O que era isso? Quem entendeu. Quem não entendeu... Bom, de qualquer forma, excelente vitória do Figueirense, encaminhado aí pra tudo pra fazer uma bela campanha. A gente torce pra que o Figueira siga evoluindo, porque realmente ontem deu gosto de ver o Figueirense jogando no Scarpelli. E tá tudo bem? Derrota do Avaí para o Corinthians ou a coletiva do Barroca? O que preocupa mais? Tá pau a pau, hein? Para final de transmissão ali, sabadão. Então, a gente demorou pra caramba a entrevista do Barroca e realmente foi, no mínimo, frustrante as palavras do Barroca. Então, eu falei um negócio, vou repetir aqui. Quando o técnico, depois de uma derrota como essa, ele vem e nos passa uma impressão totalmente equivocada daquilo que foi o jogo, é uma segunda preocupação. Porque a primeira preocupação é a atuação péssima do time em campo. A segunda é quando o técnico acha que aquela atuação péssima não foi péssima. O Avaí, até com a bola, o Chico falou sobre isso, né? Ele conseguiu construir, mas ele jogou, sabe quando a história do enche o balde e derruba o balde? É isso, o Avaí, com a bola o Avaí jogou bem, mas e sem a bola? Não jogou nada. Todos os espaços do mundo, quer dizer, transição defensiva que não acontecia, organização para marcar, força de marcação.
Então, e o Barroca parece que ele quis esconder isso pra debaixo do tapete, né? E não é possível que ele não tenha... só da coisa boa. Olha, eu não até é possível anotei que ele não aqui, tenha ó. visto, né? A gente concorda, o Cássio trabalhou, o Cássio teve uma das maiores notas dos goleiros da primeira rodada, ok, mas já estava 2-0 pro Corinthians e rapidamente, depois de algumas defesas do Cássio, virou 3-0 pro Corinthians. Não, e foi muito também por um relaxamento natural do também. Corinthians, né? Tanto que a hora que apertou mais um pouquinho fez o terceiro Mas assim, gol. ó, eu não acho assim, ó, o time foi muito desorganizado. Com a bola, o time estava bem distribuído, mas a partir do momento que você não marca, não se reorganiza defensivamente quando perde a bola, vai tudo por água abaixo. Ó, algumas frases que ele usou foram bem infelizes. Eu peguei aqui da matéria do Heitor Machado no GE. Postura, os jogadores lutaram muito e tentaram praticar um bom jogo. Pô, se não tentasse praticar um bom jogo, né, não precisava nem viajar. Enfrentamos uma grande equipe, sai conscientemente de que estamos evoluindo. Pô, isso também achei muito, evolução, não houve evolução nesse Entre um jogo e o outro, não. Não, ao contrário, Ao né? contrário. Uma involução. Porque um dos pontos fortes contra o América foi a transição defensiva, que é quando o time volta e se organiza na defesa quando perde a bola. Contra o Corinthians não teve. Aí aqui, sobre as entradas, fiquei muito satisfeito, que era outra frase que ele poderia evitar, né? Depois de uma derrota, fiquei muito satisfeito, não tem nada que ele pudesse falar sobre isso, né? Todos entraram bem na partida, isso fortalece a competição interna e eleva o nível. Para jogar, o atleta terá de performar bem. Isso é importante, Marcinho me deixou muito satisfeito. Foi o grande problema, cara. Performar também. Eu não consigo falar essa palavra. Performar, né? Performar. Não, mas isso é uma Jogar linguagem bem, pô. do mundo da tecnologia, cara. Ele já tá mas, aqui, ó. O Eduardo olha, aí já fica indignado, porque mas ele é geração performar. O cara performou com a bola. Tem outro Ele o falou- portador da bola. né? Portador da bola, essa eu fico doente. Não, quando eu acho legal. portador eu da até bola. gosto do performar. Esses termos nos acompanham. Eu acho que a gente tem que, né, até variar a linguagem. Mas, pô, tem uns aí que eu acho que pega pesado. Portador da bola parece a carteira de Né, carta ao habilitação. portador, não tem uma coisa assim? Enfim. Jéssica, aqui ele fala também que o Marcinho o deixou muito satisfeito. Não teve nenhum destaque assim que você possa, né? Sabe que eu fiquei com a impressão, César, que o Avaí foi pra lá... eu fiquei com essa impressão pelo jogo que o Avaí fez e pela coletiva do Barroca. Que o Avaí foi pra lá pensando muito no que fazer quando tivesse a bola. E não pensou no que fazer quando tava sem a bola. Porque a falta de intensidade do Ranieri, a postura do Bruno Silva na hora de marcar... Ficou muito claro pra mim que eles estavam pensando assim, cadê a bola no meu pé pra eu poder executar o jogo Já pensando no que próximo... talvez foi a orientação, enfim, ou a preocupação deles ficou focada no que fazer quando tinha a bola. Agora, o jogo, o Avaí perdeu o jogo sem a bola, né? E se a gente parar pra pensar, o Avaí vai se garantir muito na Série A fazendo o jogo sem a bola. Sim, Né? Se o Avaí não souber jogar sem a bola, aí já se foram todas as cartadas, né? Porque o poderio das outras equipes, na grande maioria das equipes da Série A, o poderio técnico e ofensivo dessas equipes é muito maior que a do Avaí. Então vai oferecer muito mais perigo pro Avaí do que o contrário, né? Agora, os dois pensando em cada time com a bola. Então o Avaí tem que aprender primeiro a jogar sem a bola. Que aí, quando tiver a bola, pensa o que fazer. Acho que essa mentalidade, esse mindset, vou usar uma outra palavra que é do novo milênio, que é o mindset. Esse mindset tem que estar um pouco mais apurado. Depois quer falar que a gente é tiozão ainda, cara. Não, Programa mas que a gente aí no meio participa. disso Não, tudo eu- coloca um debreia. Eu sou old do school mi- também. é sou old do school. não, é mindset verdade. com Debreia, né? Mindset não combina com Debreia. Não, é debreia ou é mindset? Eu sou essa pessoa que tem bem de um demais. conflito. Eu sou essa pessoa do conflito Uma interno pessoa gigante. complexa. Não, e ela Sou tem uma outra pessoa muito palavra, complexa. depois eu vou jogar aqui na roda. O Vou pegar ela aqui. desenchavido. Desenchavido. Aí já é Desenchavido. Machado de Assis, né? Aí já é Machado de não, Assis. show. Agora. É que eu leio o Gibi da Turma da Mônica, eu leio um pouquinho de Enfim, Machado de Assis, aí um e pouquinho de. multicultural, né, Jéssica? Claro, Outra pegada. eclético. Agora. Eu acho que faltou. Acho que esse mindset. O Rafa passa o programa inteiro fazendo assim. Não tem Ele uma tava- hora que ele tá Cara, satisfeito. Cara, ele tipo, tava vai, mexendo. vai. Ele tava se tá sempre alongando assim. até Sabe, recém, sabe cara. que o Rafa não assiste nosso programa. porque Não Não, assiste, é- cara. Ele odeia. Ele Ele odeia tá nosso sempre programa. pedindo pra acabar, cara. Impressionante. Mas, ó, falando da parte que você falou, né, do Eu acho jogar... que, só pra finalizar, acho que a mentalidade do Avaí talvez não tá bem ajustada, porque deu pra ver que o Avaí foi lá pensando sempre do que fazer com a bola, e a coletiva do Barroca foi muito isso. Com a bola a gente fez isso, mas o Avaí perdeu o jogo sem a bola. E falando em jogar sem a bola, Chico, pode falar, vai. Não, vai que vai ser a mesma coisa, só pra Quando a gente fala de jogar... Corroborar. Corroborar.
Essa eu gosto de usar, porque impressiona. Parece que é errado, mas tá certo. Quando a gente fala de jogar sem a bola, a gente pensa nos volantes, né? E o Bruno Silva foi um dos mais criticados, assim. A gente viu durante a semana ele falar da importância que todo jogador quer jogar um jogo como esse, um jogo grande e tudo mais. Mas, cara, não dava a impressão que nitidamente ele não tinha condição de jogar? Ou ele só foi mal mesmo? Parecia que fisicamente ele não estava pronto para jogar. Eu sou um cara que eu admiro muito o Bruno. Eu acho que ele pode ser um cara importante no Avaí. Só que o Bruno, muitas vezes, ele confunde a atuação dele individual, de repente, do que o papel dele no coletivo. O Bruno, ele confunde muito. Agora eu vou meter uma intensidade, o cara tá lá com a bola, eu vou sair correndo e vou fazer eu vou marcar o cara lá e deixo um buraco nas costas. O Bruno faz a intensidade que ele quer. Então isso é muito ruim pro coletivo. E aí eu concordo em tudo que a Jéssica falou. O Avaí nessa Série A, ele vai precisar ser muito mais organizado defensivamente do que propriamente ofensivamente. Até porque se for bem organizado defensivamente, recuperar essa bola, ele vai encontrar os espaços para poder agredir o adversário. Então, um problema que eu vejo no Barroca, e também na entrevista que ele deu pós-jogo, é que o Barroca é conhecido por ser um técnico que gostar de ter a bola, né? De portar a bola. De portadores da bola. Portadores da bola. Só que é o seguinte, ele não se caracteriza por um técnico que organiza bem defensivamente as suas equipes. E nessa hora de trocação que a gente fala, o outro time vai ter um Roger Guedes, que vai fazer o gol. E o Avaí, com todo respeito, o Eduardo entrou, não vai fazer o gol. E aí o outro time vai ter vantagem. Então, quer dizer, é esse tipo de jogo corajoso, né? É legal até um certo ponto. Ele pode marcar em cima, ele pode fazer uma pressão, mas se deixar um time desorganizado e com buraco no meio, o outro time vai deitar e rolar, como o Duqueiroz deitou e rolou, como o Maicon deitou e rolou. E o Renato Augusto jogou, como se estivesse no quintal de casa. Quer dizer, é muita vantagem para um time que é tecnicamente superior. Porque uma coisa é ser corajoso, outra é ser irresponsável, né? São coisas diferentes. Eu não sei se é irresponsável. Eu comentei no debate, acho que de sexta-feira, não sei, o de segunda, algum debate, ou algum programa, ou um 4 em campo, que, na minha opinião, o Bruno Silva talvez... Não, é que eu realmente não lembro. Não sei. Globo Repórter. Tá na área, ou se foi no Bem Amigos, agora eu não tô lembrando aqui. Mas... Estava eu e Galvão. Ou será eu? Muito provavelmente estava tu, o Faraco e o Chico Lins. Não, isso eu não era sei óbvio. qual programa, mas era com o Faraco. Tinha o Faraco e o Chico Lins. Calma, Rafa. Tá, deixa eu... Não lembro. Tá. Eu falei que achava que o Bruno Silva talvez devesse, se o problema é físico, talvez ele devesse ser retirado nesse momento para melhorar a forma física e depois retornar. Porque nesse esquema do Barroca, esses 3 volantes eles têm que correr demais. Esses 3 meias, né? Tem que correr demais. Né? E ainda mais que ele quer fazer aquela pressão lá em cima. E aí nessa pressão lá em cima, tendo no 4-1-4-1 que fica o Ranieri lá atrás, o Bruno Silva tem que correr demais. E ele não consegue fazer isso. Né? E aí por isso que eu acho, não acho que é irresponsabilidade ou se é um desleixo da parte dele. Eu não acredito que seja isso. Eu acho que ele não tem como executar o que o Barroca precisa que aquele cara, o camisa 8, faça. Entende? Então eu acho que é por aí. E o Vinícius Leite também. E não fez, acho que só que o Vinícius Leite parece que é uma questão mais anímica ali, sabe? De estar um pouco mais ligado do que está acontecendo ao redor dele. Agora, do Bruno Silva, eu acho que é isso. Tô explicando com um pouquinho mais de tempo. Aquela hora eu falei e já recebi um monte de reclamação. Então agora eu tô explicando qual é o meu pensamento em relação a isso. Se tivesse mais um homem por ali para ajudar o Bruno Silva, talvez desse certo. Eu tava vendo a entrevista do Vitor Pereira, técnico do Corinthians. Ele tava falando sobre essas questões do time dele, que ele colocou um time mais jovem e tal. Que muitas vezes o jogador toma iniciativas em campo que são erradas porque influenciam negativamente no coletivo. Quer dizer, o Vitor Pereira, que venceu o jogo 3-0, poderia estar só tudo bem, tudo certo. E ele estava falando, não, eu vou trabalhar assim, vou mesclar o time, porque eu preciso que os jogadores entendam os movimentos que eles precisam fazer. E estava chamando atenção sobre esse acelerar, cadenciar o jogo, porque se acelerar demais em algum momento, vai estourar na defesa dele, porque o time adversário vai pegar e vai ter a defesa desorganizada. Então, o futebol parece que é muito simples, e às vezes até parece que é muito mais complexo do que é, mas sem organização, é princípio básico, sem organização e entender que você faz parte de uma engrenagem, não vai funcionar. E o Bruno Silva tem uma coisa que é o seguinte,
Ele acha que ele tem que dar... Isso aí é a carreira inteira, tá? Que ele tem que estar dando bote o tempo inteiro. Porque ele era volante, primeiro volante. Ele passou a segundo homem pela direita. Mas continua achando que tem que dar bote o tempo inteiro. E aí no terceiro gol do Corinthians, estava dando bote do lado esquerdo, esqueceu de cobrir o lado direito, que era o lado dele. Sem necessidade, era um E aí lado o já congestionado ali. E aí o buraco apareceu Mas era aonde? mas não Lá era um onde ele buraco, tinha que estar. Era uma marginal Tietê ali, né? Então, Aí isso. o Kevin não sabia pra onde que E ele já ia, tem porque- 35 anos, e já era pra estar muito entendido dessa parte coletiva. E vou falar, o Bruno sempre jogou com intensidade. E ele, embora em determinado momento ele coloque essa intensidade, ele não tem mais o preparo físico para jogar como ele jogava antes. Pra colocar o tempo ele não inteiro. se garante mais fechar lá na frente e voltar. Aí que tá. Tanto que no terceiro gol ele fez isso. Ele veio dar um bote errado Aí é aqui que no tá. lado direito do ataque, do lado esquerdo da defesa do Avaí, e é isso que o Rodrigo falou, ficou um buracão lá. E outra coisa, só para terminar, E assim, ó, não dá o bote lá e não fecha dá, o teu e espaço. fecha a linha, e se claro. não tiver o outro ali, pelo menos faz o balanço defensivo normal. E outra Só coisa, seca, só outra seca. coisa, a questão do Ranieri, a Jéssica falou muito. Se a defesa, se o Bressan, que é o cara que está de frente, não coloca o Ranieri para cima para fechar Não um pouco coloca o mais- bonde pra frente, né? Agora, se o Bressan e o Arthur Chaves, e aí a culpa é maior do Bressan, porque ele é que tem que chamar o Arthur Chaves, vamos para cima. Só que não se garante porque ele é lento. Ele é lento. O alemão, não, já falei, não estou pedindo alemão de volta, não estou pedindo Betão, já acabou a carreira do Betão, não estou pedindo. Mas o alemão e o Betão jogavam próximo do meio de campo e as linhas estavam mais próximas. E aí não tinha esse espaço todo na defesa do Avaí. Então o Bressan, ele precisa comandar esse sistema defensivo, principalmente Arthur Chaves, laterais, e o Ranieri, que teve problema nesse jogo. Sabe o que eu acho? O Betão podia ficar no Avaí treinando defesa. Na defesa, exatamente. né? Pode Não, ser útil auxiliar técnico, em vários setores, né, do E clube. só pra sequência da temporada, você acha que a gente vai ver mais o Avaí que venceu o América ou esse Avaí que foi facilmente... Essa resposta o Avaí vai ter que dar pra gente. Eu não sei. Não deu nem no Catarinense eu a não sei. resposta. Aliás, torcedor havaiano, deixa aí nos nossos comentários se você ainda está esperançoso com a sequência do Avaí na temporada, no Campeonato Brasileiro, que está só começando, se esse foi só um acidente de percurso ou se está feia a coisa mesmo e você está preocupado. Quero só largar uma polêmica antes Diga que o lá. Rafa voe na gente. Eu acho que o Barroca constrói o Avaí conforme a convicção dele, não olhando para as peças que ele tem. Isso aí... Ele não analisa as Valentim características. faz. Não analisa a característica de cada jogador E vou dar um antes de spoiler, colocar ele numa vai função. ter problema se for assim. Porque O Ranieri é um. o Valentim Tá. acabou com o Avaí em 19 pelas O vaidades que o Bruno dele. Silva faz hoje é outro. Ele não tem como. A característica dele não vai conseguir marcar lá na frente e fazer a cobertura pro Ranieri ou pro lado direito do Kevin. Que é um lado que o Kevin não tem uma marcação tão apurada. Então ele tem que estar muito ligado. O Vinícius Leite talvez não consiga fazer esse corredor ali pela esquerda. Que ele tá querendo. Entende? Então e do outro lado, agora fazendo uma comparação, embora dadas as devidas proporções, que é um time da Série C, o Júnior Rocha constrói o Figueirense conforme as características dos seus Aham. jogadores. Então, esse é um paralelo que, é claro que talvez o Júnior Rocha no Avaí não desse certo, fazendo um paralelo que talvez não tenha muita coisa a ver. Mas o Figueirense já encaixou há muito tempo. O Figueirense está com o modelo de jogo encaixado há meses. O Avaí ainda não. Jéssica Sescon disse que Figueirense joga mais do que o Avaí. Isso vai ser notícia. Não. blogs Júnior havaianos. Rocha no Avaí? Daí tu tá. Pô, daí tá querendo mais polêmica ainda. aí Mas é essa. quem falou foi tu. Ah, não, sou eu. Não, só aspas. Faraquinho, agora é o Faraquinho. Faraquinho. Rivaldo 50, o pentacampeão, é o melhor do mundo e melhor do mundo de 1999, tem o reconhecimento que merece ou é um dos injustiçados da bola? Começa por ti mesmo, né? Eu acho que o Rivaldo não é injustiçado da bola, mas ele merecia mais reconhecimento. Porque ele jogou demais. O Rivaldo foi o cara da seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, 98 e 2002. Em 2002 dividindo com o Ronaldo, né? O Ronaldo foi mais decisivo, mas o Rivaldo jogou mais bola. E em 98, indiscutivelmente, o Rivaldo jogou mais bola do que todo mundo na seleção brasileira. Agora, eu acho que o Rivaldo também, ele, de alguma forma, ele conseguiu perder algo aí no meio do caminho, estendendo demais a carreira, quando poderia ter parado um pouquinho antes. Isso aí, eu sempre digo, para não ser incoerente, tá? Quem vai dizer o tempo que vai parar é o cara. Ninguém vai dizer para ele.
Mas aqui, desse lado Mas daqui, o campo também mostra, né? desse lado da mesa, eu vou dizer o seguinte, eu acho que ele foi demais em nome de um sonho, por exemplo, de jogar com o filho dele, que ele realizou Mojimirim, né? no Mojimirim. Mas eu acho que... Mas isso não tem nada a ver com o fato do reconhecimento. Né? Isso é uma coisa que ele Não, mas aí protelou e desgasta, entendeu? Uhum. Aí desgasta a imagem. O Pelé, por exemplo, foi o exemplo, o suprassumo do cara que soube lidar com a imagem. Porque ele disse o seguinte, 70 era a 4ª Copa do Mundo, a 3ª vencida por ele. E eles não jogam mais na seleção, não vão jogar mais Copa do Mundo. E aí, aos poucos, ele foi se retirando também. E houve aí uma foi pressão enorme para ele jogar para 74. 74, exatamente. Ele não foi. Por quê? Como Porque já havia tido em 70, né? Ele já tinha ameaçado Sim, não jogar sim. 70. porque ele queria que permanecesse a imagem do cara que foi campeão, a última Copa 70 e campeão. Então ele preservou isso nesse sentido. Claro que eu estou comparando com o cara que foi o máximo, né? Do máximo dos máximos. Um cara que jogou 4 Copas e ganhou 3, não existe isso. Agora, eu acho que o Rivaldo ele pecou nesse sentido com a imagem dele. E talvez por isso ele não tenha essa valorização, esse glamour que tem em cima de outros nomes. Agora, eu acho que o Rivaldo ele tem o nome dele aí na história do futebol brasileiro e mundial, num lugarzinho especial. Porque é uma coisa que às vezes parece que parte dele, assim, uma certa queixa e tal. Você acha isso, Jéssica, um cara tão vitorioso, foi eleito melhor do mundo, ganhou Champions, ganhou Copa do Mundo, enfim, jogou 2 Copas, não sei o que mais que ele quer de reconhecimento, assim. Eu acho que ele é um jogador que marcou o nome na história. Eu não vejo que ele foi pouco prestigiado, não vejo isso. Se você pegar a literatura de futebol do exterior, citam o Rivaldo, sempre, né? Quando vão falar do Barcelona, por onde ele passou, citam ele, citam o futebol dele, então todo mundo prestigia ele e reconheceu que ele foi um grande jogador, né? Talvez ele imagina que ele está acima de outros jogadores que tiveram mais prestígio. Agora, eu acho que o Ronaldo teve mais prestígio, foi um jogador que fez mais futebol que ele. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho foi um jogador que com uma... Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo estão acima dele. É, E Ronaldo. Pois tipo... embora o Ronaldinho teve uma carreira curta, era genial. Então ele não tem quem não se impressione. Até porque quando o Ronaldinho saiu sendo campeão, né? Da Libertadores. Então, eu acho que tem muito isso da imagem que ficou, desgastou a imagem. Quando as pessoas vão lembrar, a lembrança mais recente do Rivaldo é ele não jogando bem, né? Talvez seja isso. Mas eu acho que ele esperava um retorno maior, talvez porque ele se coloca à frente de outros jogadores que têm um prestígio maior no mundo. Mas, na minha visão, acho que todo mundo reconhece ele como um grande jogador. E pra ti, Chico? Cara, o Rivaldo tá fácil aí. Qual prateleira? Na primeira prateleira do futebol brasileiro de todos os tempos. Assim, você é 10, acho que o Rivaldo tá. Eu acho que o Rivaldo é um craque com pouca mídia. Eu acho que sempre foi assim. Até porque a concorrência era grande. Naquele time de 2002, ele tinha Ronaldo Fenômeno, que era o cara, e toda a história que envolvia o Ronaldo Fenômeno, tinha o Ronaldinho, né? Então, e ele sempre foi um cara mais tímido. Ele jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, jogou no Deportivo La Coruña, bem demais. Mojimirim, Carrossel Caipira. Começou e terminou, né? No último jogo, né, quando o Figo foi pro Real Madrid. Ele comprou o Mojimirim, não foi um tema que ele... Sim. O Figo foi pro Real Madrid, no último dia da janela de transferência, meia-noite ele teoricamente, ele pagou a transferência, ele foi pro Barcelona, muito respeitado no Barcelona, mas muito respeitado, tem um gol de bicicleta até que hoje. ele fez. Sim. Chamado para jogar lá. Sim, é do Legends, do Barcelona. Eu acho o Rivaldo, cara, de acordo com o que ele jogou. Eu não vejo assim, olha, tadinho. Ele é um pouco mais introspectivo, ele não tem marketing, ele não é um cara de marketing, ele não é marqueteiro, como outros podem ser. O Kaká meio que foi mais fabricado. Eu acho o Kaká, por exemplo, eu acho o Rivaldo mais jogador que o Kaká. Fala algumas besteiras, né? Mas todos os outros falam também. O Rivaldo... O Ronaldo fala besteira, o Ronaldinho Gaúcho fala besteira também. E o Kaká foi o melhor do mundo. Entende? Mas só que é isso. Eu acho que o Rivaldo tem um reconhecimento de quem gosta de futebol, de quem entende de futebol. No Barcelona, ele é muito respeitado. No Deportivo La Coruña nem se fala. O Milan, ele já chegou, ele ganhou a Champions ele ganhou pelo Milan. No começo de 2002, 2003. Estava vendo aqui, eu não lembrava disso. Eu também achava que era pelo Barça. É isso que o Rodrigo falou. 98 e 2002, se não foi o melhor, estava entre os melhores. Essa é a discussão, né? Mas pra mim então ele foi prestigiado. E é um 10. Ele foi prestigiado. Não, mas é que o Rivaldo, eu acho que é. se você montar uma seleção de 1 a 11, o Rivaldo não vai estar.
Não. Não, mas é porque ele é 10, né? Então aí não dá pra jogar, né? Não tem Então, jeito. mas aí os caras que jogaram com ele vão estar. Só se Tipo, a gente o for no Ronaldo vai Vangal tá. e Sim, colocar sim. ele na O ponta Ronaldinho esquerda. Gaúcho vai estar. E era um 10 muito goleador, 417 gols na carreira. Só se a gente for que nem o Vangal e arranjar um lugarzinho na ponta Não, e o esquerda. Rivaldo fazia gols espetaculares. Sim. Bicicleta, fez o gol de bicicleta de fora da área. No Contra o Barcelona. Valência, que deu, É que- que deu a passagem do Barça para a Champions No La League. Corunha, É que fez o- gols espetaculares. É que o Rivaldo, ele tinha uma característica, nas minhas lembranças, muito parecida com a do Alex Cabeção, que ele era meio sonolento às vezes, então ele era muito criticado. Ele era mais muito rápido, ele era mais rápido do que o Alex. Mas Ele era assim, mais de, rápido sa- que de o ficar Alex. apagado em alguns jogos e tal, porque é aquele cara que não vibrava tanto E pro batia jogo, mais pro gol também. essa coisa de ser mais introspectivo. Mas Tava eu, mais eu acho que ele tem todo o reconhecimento que ele Tem. precisava ter tido, e ele não tem mais mídia por culpa dele, sabe por quê? Por uma questão muito simples, ele não tem carisma, cara. O Rivaldo é um anticarisma, carisma negativo. Pode ser. E isso faz toda a Liga diferença, negativo, cara. Mas não tem. O Dentuço, os dois Dentuços, né? Tinham carisma demais, cara. O Ronaldinho com 94, com 18 anos e 94, era puro carisma. Sim. Além de bola. O Ronaldinho Gaúcho, pô, encantava, cara. O cara que, pô, né, Jogava mudou bola no a risada, né? história do Então, Barcelona. cara. Só não gostei de Não, mas 2006, aí- que ele jogou a final Mas do aí quando Mundial ele do estende Risada. demais a Demais. carreira, fica pulando de um clube pro outro. Isso, Valoriza. Isso. Não, Mas 2006, falando na na questão final da contra o Inter. concorrência, Ah, sim, Ele sim. ficava rindo e não é fazia mais gol. ou menos a questão do Cristiano Ronaldo com o Messi, entende? Pô, o Cristiano Ronaldo é um monstro, mas ele jogou no mesmo tempo que o Messi, cara. Ele Obrigado. tinha que puxar, não tem jeito. Deixa. Não, Ai, deixa, ai, porque deixa se eu a tirar gente um for de papelzinho, novo né? brigar... Tira Já tirei um aqui, Ah, ó. já tirou. Ué, mas eu veio do céu Ah, da desculpa. Cartoon, Não, pô. tudo Não, bem, foi mal. pode ir pra Não, mim. desculpa Aqui aí, não, César. aqui, ó, pega aqui. Assim. Eu peguei um rasurado, hein? Mas foi tu que escreveu. Oi, sumido. Mano Menezes e Internacional conversam por acerto. Vocês acham, talvez até o momento que esse vídeo sai, ele já seja até anunciado ou vão desmentir a gente. Vocês acham que o ex-técnico da seleção ainda fará um grande trabalho como treinador? Vou começar pelo Chico agora. Cara, o Inter tentou, se não me engano, é o terceiro estrangeiro que não deu certo, né? Depois do Cudê. Não, depois do Cudê veio o Abel, aí do Abel veio o Miguel Ángel. Teve o Aguirre. Mas o Aguirre, eles amam. O Miguel Ángel, o Isso. Ramírez e esse agora o Aguirre Cacique e Medina. E o Medina. Então, quer dizer, agora a moda já está dizendo, ó, o treinador de fora já não é tão bom assim. Vamos pegar o medalhão. Eu sou, embora eu já tenha cometido esse erro, a gente não deve jogar, esse cara não deve mais treinar, ele não tem mais nada para acrescentar. Eu acho que o Mano, ele chegou num momento que ele estacionou como técnico. Ele era um técnico muito bom, mas ele chegou num momento que ele estacionou, até mesmo pela soberba dele. Eu acho que ele não evoluiu como poderia evoluir, não se reciclou. Acho que a palavra certa é reciclar. Mas é claro que é um cara que sabe de futebol. É um claro que ele pode, como o Abel Braga, cara, guardado as devidas proporções, guardado os devidos estilos, está fazendo um bom trabalho no Fluminense. Ele fez um bom trabalho no Inter naquele campeonato que disputou com o Flamengo. Claro que o Mano entende de futebol. Agora, tomara que ele reveja alguns conceitos dele e possa ajudar o Inter, que o Inter é um grande clube que esse ano corre um perigo enorme de disputar a parte de baixo da classificação. Ô, Jéssica, você que tem assim como eu também, tem o Mano Menezes, tem um lugarzinho ali. Tem no seu- um espacinho, espacinho não muito 90% grande. é Renato, 10% é Mano Menezes. Não, 10 Acho- não. acho Tem que o menos, Roger ali acho que também, menos, ocupando tem um bom espaço. 1%. Cara, mas há Ah, um 0,5. quanto tempo o Mano Zero. Menezes não faz um Cinco. bom trabalho? E o que me causa estranheza é que esses caras, tipo, tem uma certa fileira, uns 4, 5 treinadores ali que sempre são cogitados para grandes clubes quando estão em dificuldades e tal, mesmo sem apresentar um bom trabalho há muitos e muitos anos, cara. Por que esses caras continuam tão prestigiados assim? Porque ele não vai lá para ganhar pouco, se ele for pro Inter. Não, longe disso. E aí leva o combo, leva a equipe, leva todo mundo. Por que esses Porque, caras têm essa moral? porque no Brasil o Brasil tem uma dificuldade muito grande de revelar treinadores. Esse é o primeiro ponto. Acho que o Brasil é muito atrasado nisso. Ao contrário de outros países, o Brasil depende de uma escola só de formação. Acho que isso é uma coisa que prejudica bastante nesse lançamento de novos treinadores no Brasil. E o Brasil ainda se prende demais agora falando sobre a gestão dos clubes, né? Os clubes se prendem demais ainda a um pensamento muito lúdico em relação ao futebol. E querem muito encontrar a fórmula mágica de uma forma fácil. E é muito mais fácil tu contratar o cara, dar a grana que o cara quer, mas o cara vai transformar o clube. E embora o Brasil ainda
tá começando a evoluir esse pensamento e começando a aprender que não é mais assim que se resolve futebol, que tem que ser com muito estudo, com muita convicção, enfim, com muito profissionalismo também na parte que rege o futebol dentro dos clubes. Toda vez que um time fica sem treinador, se busca um desses caras, né? Uma dessas figurinhas aí carimbadas. Renato Gaúcho, quem tá desempregado, né? Renato Gaúcho, Mano Menezes, enfim. No caso do Inter, não o Renato Gaúcho, mas o Mano Menezes se torna uma opção. Só que o que a gente lembra do Mano Menezes? Um treinador que tinha um jogo reativo, mais defensivo. Foi assim o trabalho dele no Grêmio, foi assim o trabalho dele no Corinthians. Deu certo porque tinha a ver com as características dos times, dos clubes, inclusive o Grêmio e o Corinthians. E ele era meio na que um seleção, pré-Tite, assim, né? Não tinha uma coisa e assim. na seleção ele não conseguiu entender a característica da seleção brasileira. A seleção brasileira não tem como jogar defensivamente, é uma seleção que ela tem que ter seu perfil mais ofensivo. Ele não conseguiu entender muito bem isso, e ali foi um alerta pra mim que, tipo, eu acho que o Mano talvez tá preso um pouco no passado, né? E aí que eu me pergunto, o que o Internacional busca com o Mano Menezes? É a convicção no trabalho dele ou é a fórmula mágica de resolver os problemas, né? Porque o Inter carece de uma identidade de time há anos. Busca essa identidade desde 2016 e tem tido essa dificuldade. E porque foi perdendo lideranças, líderes de vestiário foram saindo, ídolos foram saindo, o que era natural nesse momento de reestruturação. E ali ficou perdido, como é que a gente faz pra se reencontrar? E busca agora no Mano Menezes esse cara. Eu acho que, não, na minha opinião, não seria o cara ideal pro Inter. Mas tá em negociação, né? Sei que a pedida é alta também, o Mano sempre pede bem alto dos clubes, vamos ver o que vai acontecer. O que já acho um erro pro Mano, tá? Porque eu acho que para esses treinadores... Para ele voltar pro mercado. Ele poderia olhar pra carreira dele e falar assim, meu momento agora é outro, Eu perdi né? o espaço, meu último clube, se não me engano, foi o Bahia, eu não fiz um bom trabalho, então agora eu vou baixar minha pedida, vou mostrar meu trabalho e aí ele pode voltar ao patamar que ele já teve. Isso é um erro, eu acho, desses técnicos aí, e aí entra dentro da questão da reciclagem, é que até mesmo a questão financeira. Você treinar o Internacional numa Série A de Campeonato Brasileiro, um time que é histórico, nesse momento que o Mano está fora do mercado, baixa a pedida. Ele não está com essa bola toda para chegar pedindo o salário que... Aliás, eu acho... Mas, cara, sempre tem alguém que paga. Sempre, esse é o problema. E eu acho assim, o valor pago aos técnicos do futebol brasileiro, eu acho muito acima da realidade. E pra ti, Fraco? Eu penso que há um equívoco Primeiro, do Internacional. boa tarde. Eu não acredito no... Boa tarde a todos. Boa tarde a o todos. Mano Menezes, eu penso que... Eu acho que o Inter tinha que ir atrás do boa tarde a todos. Não, esse aí já tá na América, né? Mas eu não apostaria no Mano Menezes nesse momento da carreira dele, nesse momento do futebol brasileiro. É tudo isso que a Jéssica e o Chico já falaram. O Mano, nos últimos trabalhos, Palmeiras, gente. Palmeiras, um time já campeão. O trabalho dele foi horroroso no Palmeiras recente, em 2019. Então, e a gente não viu nenhum movimento do Mano de se reciclar. Aliás, é uma dificuldade muito grande desses profissionais de entender. Eu vou citar o Mourinho. O Mourinho no futebol internacional, ele ainda acha que ele é um Mourinho. E já perdeu espaço. Ele está agora ganhador do segundo escalão. Que ele vem mostrando alguma coisa na Liga Europa. Com os mesmos conceitos do Porto. Né? Exato, com os conceitos de 2004, quando ele foi campeão mundial com o Porto. Ele inspirou treinadores portugueses que hoje estão bem no mercado. Mais e ele evoluídos, parou. exatamente. Então, e acontece Porque muito são aqui teimosos também, né, no cara? nosso Como mercado. O são cara teimosos. não admite que ele precisa olhar o que está acontecendo. Vanderlei Luxemburgo. Em nenhum momento ele vai para os programas, perguntam para ele por que ele ficou para trás, ele não admite, ele fica brabo com O as Renato perguntas. Portaluppi, ele debocha, né? Sim. O Renato debocha. Então, Mas é por isso, porque sempre tem alguém, se o Grêmio ficar 5 minutos sem técnico, alguém vai falar, Renato. E a Então, coisa óbvio, muda eu vi. muito rapidamente. Se você pegar as Copas do Mundo, que são as balizadoras, né, os campeonatos balizadores das mudanças, das transformações do Mundial, a cada Copa do Mundo tem, sim, uma novidade, que às vezes a gente não percebe de imediato,
mas ela tem um impacto forte no futebol praticado no mundo inteiro. É tipo Fórmula 1, né? Surge ali na Copa uma chaminha e depois ela vai Isso aí. repercutindo, né? Como na Fórmula 1 repercute nos carros. A tecnologia. Populares e tudo mais. Sensacional. Você viu que bela, né? Tá. Meu Deus do céu. Não, nossa. Temos tempo pra mais algum assunto, Rafa? É o... Tá. Qual Tá. que é o melhor Você não aqui? quer saber o que eu acho do Mano Menezes, né? Tudo bem. Penso que, É tu? Não, Por isso que- pode ser, cara, tanto Então faz, pega cara. ali, meu. penso que seremos protagonistas. Não, acho Vamos que é lá. uma questão... Haaland, vai, fala aqui. Vai lá. Haaland no City, Não era atacante importante. norueguês, é peça que faltava do quebra-cabeça do Guardiola. E a discussão, uma das discussões na imprensa do eixo foi a mesma que a gente estava tendo na resenha aqui com o nosso querido Eduardo, que está nos acompanhando hoje aqui também, que é a questão do Haaland versus o Harry Kane. Quem se encaixaria melhor nesse esquema aí do Guardiola? Quem que você acha que é o atacante ideal para... Se é que precisa de mais alguém nesse time do Guardiola, que pelo amor de Deus. Mas o Guardiola é o rei do falso 9, né? Então, e o Haaland é o 9. Fala isso, verdadeiro. o Roberto já entra no estúdio aí. Não, falar não é assim, não Se foi. tu falar falso 9 3 vezes olhando no espelho, aparece o Roberto. O Guardiola não foi o inventor do falso 9, não é isso. Mas desses anos do Barcelona pra cá, se você pega os times do Guardiola, o time que teve 9-9 foi o Bayern, que foi o que teve menos sucesso. Lewandowski. Porque, exato. E, Era muito fraco, né? porque, Tivesse um Gustavo não, mas Henrique, é a né? característica do trabalho dele. Você pega o City, não tem um 9-9. Nem o Agüero, que é um 9, era um titular absoluto do time dele. Então, ele não costuma trabalhar com esse jogador como uma premissa da formação do time dele. Então, eu acho que o Harry Kane se encaixava mais naquilo que ele gosta de um 9, que é um 9 que trabalhe mais o jogo. Mas o Haaland é um fazedor de gols. E fazedor de gol ninguém nega, né? É um cara que todo mundo precisa. É um fenômeno, né? Físico. Ele é muito rápido. Só que Nosso querido Ivan Drago, né? eu não sei, por exemplo, todas as equipes que jogam contra o City o City pressiona e coloca o time adversário lá atrás. Não vai ter esse espaço pro Haaland atacar, né? Essa velocidade. Ele é um animal correndo. O City não é um time de jogar em contra-ataque. Claro que em determinado momento vai ter contra-ataque. Eu acho que em termos de jogo, o Kane é mais técnico do que o Haaland. Agora o Haaland, cara, é um jogador que tem 22 anos contra 28 do Kane. São 6 anos de diferença, é um investimento 21, alto. 21. Né? É um investimento alto. E o Haaland é a bola da vez, em termos de 9. Talvez o Agüero sim, mas o Guardiola não jogasse, por exemplo, com o Lewandowski, que ele jogou com 9 fixos, porque era o Lewandowski. De repente com o Haaland ele vai jogar com 9, porque é o Haaland. Viu, vocês falaram de valores aqui, eu tô achando muito estranho isso. Vê se é verdade. De acordo com o britânico Daily Mail, eles acertaram um pagamento de salário semanal em torno de 500 mil libras. Pouco mais de 3 milhões por semana? É isso, Sim. na Premier League o pagamento 3 milhas por semana? O parâmetro é Neymar semanal. não ganha isso. O Neymar acho que ganha isso, né? O parâmetro na Premier League é semanal, ele sempre fala O Messi isso. acho que ganhava também algo mais do que isso, acho que dava 4 milhões de reais por semana, não é? Não sei porque, não tô falando, na Pô, Premier eu fiz o League o exame parâmetro admissional, é acertei semanal. por bem menos, cara. O Tá parâmetro na Premier League é semanal. Na Espanha é mensal. Eu não sei, eu não tenho também não noção sei. Na desses verdade, números, na mas eu tô Espanha não é errado. nem mensal. Na Espanha é ficha anual, que eles chamam. Então, valor sempre- anual. Na Inglaterra, a gente sempre fala. O questão Chico de ganhava semanal. isso por semana, Pois cara? então, Por dia? mas o Chico é outro Eu ganhei isso na minha vida inteira e mais umas 6 vidas que ainda vou ter que viver. Caramba, O salão cara. pagava bem. Eu fiquei muito impressionado. Mas o Eduardo falou que é isso aí mesmo, 3 milhas por semana. Pô, parabéns, hein, Ralo. Tem que fazer gol pra cacete, mano. Pra se Último pagar. tema. Aqui no Brasil, a gente dizia que ele ia se pagar vendendo camiseta. Só com Isso, as camisetas isso, que ia o vender, ele ia se Marcos pagar. Chuteira, Vai trazer o- Chuteira, Flamengo e Palmeiras. Duelo de gigantes. Reedita final da Libertadores. O que mudou de lá pra cá? Porque assim, né, o Faraco, o futebol ele é muito, mas é muito dinâmico, né? Bota dinâmico nisso. Se esse jogo fosse antes do início do Campeonato Brasileiro, a gente poderia falar, de um Palmeiras muito em alta e um Flamengo em decadência. Mas a rodada
partir da rodada passada, eu já vi a empolgação de vocês, da imprensa, com esse Flamengo, depois da bela vitória sobre o São Paulo, o Flamengo renascendo, uma partida que convenceu, parece que o Paulo Souza encontrou os caminhos do time do Flamengo, e o Palmeiras vem um pouco na descendente, perdeu a primeira partida pro Ceará do nosso querido Dorival Júnior, empatou o segundo jogo, quase perdeu pro Goiás lá, com gol nos acréscimos, empatou, enfim... como é que você vê esse assim. novo capítulo entre Flamengo e Palmeiras? Eu não vejo assim. Eu acho que a final da Libertadores é um marco referencial de estabelecimento da realidade que o Palmeiras é o melhor time do Brasil dos últimos anos. Porque houve uma final, o encontro dos últimos 2 campeões da Libertadores, reuniu, de 19 e 20, reuniu em 21 os 2 times da América. Quem ganhou? Palmeiras. Não havia alguma dúvida em relação ao trabalho do Abel, deixou de existir. O Abel foi melhor na Libertadores e na final da Libertadores. De lá para cá o Palmeiras cresceu em termos de confiança, ganhou a Recopa, ganhou o Campeonato Paulista, revertendo uma desvantagem de final de 2-0 com 4-0 em cima do São Paulo. Quer dizer, o Palmeiras se estabeleceu, o Palmeiras ficou realmente do tamanho que ele buscava ficar nesse período todo, se impondo. E o Flamengo não, o Flamengo virou um baú de dúvidas. Porque ganhou do São Paulo, resolveu? Não, continua sendo um baú de dúvidas. Quer dizer, o time do Flamengo é um time em formação, passou a ser vice dos campeonatos, perdeu o campeonato, a Supercopa para o Atlético, perdeu o Campeonato Carioca para o Fluminense, já tinha perdido, né, a Libertadores para o próprio Palmeiras. Então ainda é o Flamengo um ponto de interrogação, por mais que a gente saiba que é fortíssimo, tem muitos jogadores qualificados, que é um dos principais elencos do Brasil e da América do Sul, só que é um time ainda em processo, como diz o Paulo Souza, um trabalho que está começando ainda, contra um trabalho do Abel, que já tem fôlego, lastro. Então acho que é o contrário. O que a gente vê hoje é um Palmeiras estabelecido e um Flamengo tentando se remontar. Isso não quer dizer que vai dar Palmeiras, tá? O jogo é dentro de campo. Inclusive, estamos torcendo para dar Flamengo. Com 2 grandes times. Não, e é a grande rivalidade recente do futebol brasileiro, né? Muito legal de ver, né? Cara, eu acho o seguinte, o Palmeiras é isso, o Rodrigo falou, está estabelecido, tem confiança, tem uma maneira de jogar que a gente sabe, o técnico tem o grupo na mão, conquistou muitos resultados, títulos com essa maneira de atuar, e o Flamengo está... O que nas últimas 2 ou 3 semanas o que aconteceu, me parece de fora que aconteceu, é que os dois lados, o lado do Paulo Souza e o lado dos jogadores, deram um passinho para trás, no sentido, os jogadores parece que não... Entenderam que não vão derrubar o técnico. Nós não vamos derrubar o técnico, a torcida está a diretoria está com o técnico, a torcida está com o técnico, e nós já estamos sendo questionados, os mais velhos, veteranos, que daqui a pouco nós vamos vazar com a gente. Vai sobrar pra gente. Então, não eu acho que curioso isso, o questionamento da torcida foi nos jogadores, não foi no técnico. E aí, então, eu acho que aconteceu o seguinte, houve uma conversa, né? Os jogadores cederam um pouco e o Paulo Souza cedeu. Por exemplo, o Everton Ribeiro jogando pelo onde ele gosta, mais liberdade na movimentação de ataque. Então, acho que houve um reencontro, né, de posturas entre o técnico e os jogadores. E eu acho que o Flamengo ainda tem muita coisa para melhorar. Mas dá jogo. Até porque Flamengo e Palmeiras, cara, é clássico, é um jogo cercado de várias questões, a rivalidade recente. Eu acho o jogo muito duro. Não dá para dizer, olha, o Palmeiras vai passar por cima do Flamengo ou o Flamengo vai passar por cima do Palmeiras. É jogo duro, não dá para dizer quem vai ganhar. E na KTO, Jéssica, qual seria a sua fezinha? Não, eu acho que só somando um pouco, além de tudo que o Chico e o Faraco já falaram, eu acho que defensivamente o Flamengo tá pior do que na final da Libertadores. Então eu acho que o Palmeiras ganha uma vantagem aí, mas vai ser um jogaço, sem dúvida. Viu, sobre esse jogo eu não tenho nenhuma opinião, até porque o Rafa não gostaria de ouvir, né? Mas assim, como esse São Paulo do Rogério Ceni pipoca fora de casa, né? Não, impressionante, o né, São Paulo do Rogério Ceni tem um problema ofensivo muito grande. E por isso que não ofereceu perigo pro Flamengo. E não é o caso do Palmeiras, né? Por isso que eu acho que o Palmeiras pode ter um pouco de vantagem. Show de bola.
Ficamos por aqui com mais um Giro Total, programa que eu gostei demais, acho que meus colegas aqui também. Lembrando pra você, cara, se você ainda não deixou, assistiu o vídeo até agora, deixa o joinha aí, pô, compartilha o link nos seus grupos pra ajudar a fazer o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas, que o Faraco já tá se descontrolando aqui com a ausência de likes. E deixa aí as suas opiniões, o que você achou sobre os temas de hoje, discute, discorde, que a gente vai estar lá lendo, te respondendo O também. pessoal tá muito multimídia, né? Ele tem que falar Sim, link, join. Só tem que cuidar pra não falar um palavrão ali. Mas, Chico, você performou muito bem hoje, viu? Obrigado, Fico tô buscando parabéns, a minha performance melhor. Vocês não viram a performance dele fora do ar. Não, Antes e nem- do programa. E nem verão. Eu só acho que tem que às vezes dar uma debreia. Debreia. Não, Dá vou uma debrear. debreada. Debrei Debrear, você vou também. E só lembrando, o Giro Total saiu com um dia de atraso, porque ontem teve o jogo do Figueirense. Então a gente publicou no dia seguinte pra você poder assistir com tranquilidade. Mas quinta-feira tem mais edição do Giro Total. Tem, E né? na semana que vem vai acontecer de novo, né? Porque tem o Havaí na segunda-feira. Na segunda-feira. Com Chico Lins e Jéssica Sescon. Aí. Porra. Até quinta-feira, então, com mais um Giro Total. Esse fica por aqui. Tamo junto e segue o jogo.